Gênesis 15, se você acompanhar, você vai ver que eu estou te mostrando Abraão de uma maneira totalmente diferente, que jamais o seu pastor, seu líder vai te mostrar. Porque nem eles conhecem esse Abraão. Porque para conhecer este Abraão, este lado sujo, maligno, podre de Abraão, é preciso ter o espírito da verdade. É preciso ser uma pessoa livre da religião. Enquanto você estiver na religião, na mentira do engano, você vai ouvir a mesma coisa que teu pai, teu avô, teu bisavô, teus antepassados, de geração a geração, séculos e séculos ouviram. E você, infelizmente, vai ser mais um a ficar batendo palmas para Abraão. E assim você vai bater palmas para Isaac, para Jacó, para Davi, para Salomão, e vai adorar esses caras, porque você foi treinado, ensinado, doutrinado, cresceu sendo programado para adorar e aceitar essa mentira. Eu estou aqui te mostrando na Bíblia, na tua Bíblia, capítulo 15, agora. Depois dessa guerra que Abraão fez lá, venceu, ele agora veio até ele a palavra de Deus. O seu Deus, esse cara aqui, falou com ele. Veio até Abraão uma visão, dizendo: não temas, Abraão. Eu sou a tua proteção, a tua grande e excedente recompensa. E Abraão agora disse: mas, meu Deus, meu soberano, meu Altíssimo, o que tu hás de me dar, vendo que eu seguirei sem filhos? Será, pois, o herdeiro da minha casa, Eliezer, o dominicano? O herdeiro da casa dele seria um escravo, Eliezer, a quem ele tinha como filho. Porque Abraão não tinha filhos. Então, como que esse cara aqui, o seu Deus, o Deus que apareceu para Abraão, que falou com ele, que fez as promessas para ele, e que livrou ele lá do faraó, e que livrou ele nessa guerra, e que tem ajudado ele em todas as roubalheiras, sujeiras, sacanagens e pilantarias que ele vem fazendo, esse Deus aqui tem compactuado e ajudado e dado tudo para Abraão. Como que ele vai dar sequência ao seu plano se Abraão não consegue fazer um filho na Sara? Abraão não tem filho. E aqui Abraão está falando, mas como que essa promessa vai se cumprir? Se o meu herdeiro da minha casa é um escravo. E Abraão disse: olha para mim, então não me deste nenhuma semente. Aqui Abraão está tendo um diálogo assim bem acalorado com o seu Deus. Seu Deus. Está colocando o seu Deusinho aí contra a parede, né? E Abraão está pegando pesado. Pô, tu não me deu nenhum filho, como é que quer falar que vai me tornar a minha descendência como as estrelas do céu, como a areia do pó? Como que tu vai fazer isso se nem filho tu pode me dar? Né? Alguém nascido em minha casa de ser meu herdeiro? E daí a palavra do seu Deus veio de novo dizendo: este não será seu herdeiro, Abraão, mas aquele que sairá das tuas próprias entranhas será o seu herdeiro. Daí o seu Deus aqui falou de novo: não, calma, Abraão, calma. Eu prometi e o seu herdeiro vai sair de você, vai sair das tuas entranhas, do teu esperma, filho teu, do teu sangue. Calma. E ele o trouxe para fora e disse: mais uma promessa que ele vai fazer para Abraão: olha agora para os céus e conte as estrelas, se tu fores capaz de numerá-las. Daí Abraão disse: assim será a tua semente. Ou seja, colocou Abraão lá fora, sua tenda, à noite, e quem já morou em chácara, eu já morei em chácara,
pode dizer que sem luz de poste, sem luz de artificial, o céu fica gigantesco. Existe trilhões, trilhões, trilhões de estrelas. É impossível contar. E Abraão saiu para fora, começou a contar 1, 2, 3, 5, 10, 50. Tem como. Aí, e ele creu na palavra do seu Deus. Aí Abraão voltou a crer. Ou seja, o cara aqui é bom de papo, ele tem mais de 7.000 anos, ele enganou Adão, enganou 1/3 lá no reino espiritual, fez cair 1/3, colocou mais 1/3 em dúvida, engana de geração em geração. Você acha que um ser que nem esse aqui, que é o Deus deste mundo, com mais de 7.000 anos, consegue enganar uma pessoa igual a você, igual ao seu pastor? Claro que ele consegue. É claro que ele consegue. Isso daqui ó, é fruto de um grande engano. De um grande engano. Essa Bíblia que você tem nas suas mãos, que você acredita ser inspirada 100% pelo Criador, não é. Não é. Aqui, mais de 80% é mentira, infelizmente. Mas existe a palavra da verdade, que o Messias, o Salvador, falou. E é esta palavra da verdade que nós temos que buscar, entender, com os ouvidos espirituais e com o Espírito da verdade. Só assim podemos entender e sair do domínio do mal. É a palavra da verdade que está aqui dentro. O Messias falou, está aqui dentro a palavra da verdade, mas você precisa entendê-la pelos ouvidos espirituais com a direção do Espírito da verdade. E o Abraão coloca realmente o seu Deus agora contra a parede e ele faz as suas promessas. E ele lhe diz, eu sou Deus, sou Deus, tal. Ele não é, ele é esse cara aqui, o Deus desse século. Mas ele está se passando pelo Criador dos céus e da terra. Ele está se passando e isso tudo chegou até você como se fosse o Pai falando. Mas não é, não é. Mas você acredita que é, infelizmente. Por esse motivo que você continua na cegueira espiritual. Aí ele vai dizer que ele disse, eu sou seu Deus. Que ele trouxe de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra para ser sua herança. Então ele disse, soberano, Criador, Altíssimo, como eu saberei que a herdarei? Como eu saberei? Eu vou morrer daqui a algum tempo, vou morrer. Como eu vou saber que essa promessa vai se cumprir? E ele disse-lhe, toma uma vaca. Agora vai começar o sanguinho a ser derramado, gente. Agora começa os sacrifícios de sangue. Aqui, o Deus de Abraão, esse cara aqui, ó, sujo, maligno, ele vai mandar Abraão tomar uma vaca de 3 anos. 3 anos. Abraão, pega uma vaca de 3 anos. Você acha que o verdadeiro Criador dos céus e da terra vai pedir para que alguém mate um bichinho? Não, claro que não. Ele não precisa disso. Pega uma vaca de 3 anos e uma cabra de 3 anos e um cordeiro de 3 anos e uma rola e um pombinho jovem. Lá foi Abraão pegar a vaca, foi lá pegar um cordeiro, né? E foi lá pegar uma cabra. E agora, como é que vai pegar a rola? Pegou a rola lá, deu um jeito, armou uma arapuca em algum lugar, pegou a rola e depois foi dar um jeito de pegar um pombinho jovem. E ele tomou para ele todos esses e os dividiu no meio. Olha só, que doido, né? Abraão agora estava fazendo um sacrifício, oferenda. Oferenda. O verdadeiro Criador nunca pediu isso. Nunca pediu para que ninguém matasse nenhum bichinho, nem um passarinho, nem uma formiga. Mas esse cara aqui está pedindo para que Abraão agora comece a sua iniciação nos sacrifícios de sangue. Sacrifícios de sangue é coisa dele, gente. Ele é assassino, homicida, que derrama sangue. O pai não derrama sangue de nada, de nenhum bichinho. E colocou cada pedaço
um contra o outro. Tinha um jeitinho ainda de fazer. Ele falou, ó, Abraão, você vai cortar no meio a vaca, vai colocar um pedaço contra o outro, vai deixar ali um espaço. Aí você vai pegar a cabra, vai cortar no meio e vai colocar uma assim de frente para outros pedaços. Depois vai pegar qual outro bicho que era? A vaca, a cabra e um cordeiro. E vai cortar também no meio, vai deixar de frente para o outro. Depois você vai pegar... E quando as aves desceram sobre os cadáveres, Abraão afugentava. Ou seja, vinham as aves, os corvos, os abutres, vinham ali para comer aquele cadáver, mas Abraão não deixava, porque aquilo ali era o sacrifício do seu Deus. Esse cara aqui, do seu Deus, o sangue que estava ali derramado era para o seu Deus. Um sacrifício, um derramamento de sangue. E quando o sol estava declinando já, tudo estava ali, já colocadinho, de repente, em cima de uma mesa, ou largado no chão, coberto com alguma coisa, né? Abraão preparou tudo. E quando o sol estava declinando, um sono profundo caiu sobre Abraão. Abraão caiu no sono mesmo, cansado, e viu como um horror de grande escuridão que caía sobre ele. Escuridão. As coisas do Pai são na transparência, na luz. O verdadeiro Salvador, ele é a luz do mundo. Não tem nada de escuridão nele. Mas aqui sobre Abraão caiu um sono profundo, uma escuridão tomou conta dele. E ele disse a Abraão, conheça com certeza que tuas eras serão numa terra que não é deles. E os servirão, e estes os afligirão por 400 anos. Agora aqui ele está dizendo que vai mandar o povo de Abraão lá para o Egito sofrer por 400 anos. E também essa nação da qual eles servirão, eu a julgarei. Por que vai mandar eles para lá então? Por quê? Porque é louco, é um Deus doido da cabeça, sanguinário. Vai mandar eles ir lá para o Egito, sofrer por 400 anos, depois ele vai julgá-los. Vai julgá-los. Não é nada do Criador aqui, meu amigo. Eu julgarei. E posteriormente eles devem sair de lá com grande riqueza. Sempre eles vão sair com grande riqueza, porque é na base da roubalheira e do crime e da maldade. E tu irás para teus pais em paz. Tu serás sepultado numa idade de boa velhice. Mas na quarta geração, daqui a 400 anos, a tua descendência entrarão aqui novamente, porque a iniquidade dos amorritas não chegou, contudo, a se completar totalmente. Ou seja, precisava 400 anos para os amorritas chegar na plenitude da iniquidade. Quantos amorritas nasceram nesse período e morreram? Coisa assim de maluco as propostas desse Deus de Abraão, hein? E veio a ocorrer que, quando o sol se pôs e estava escuro, viu um braseiro fumegante e uma grande candeia ardente que passou entre aqueles cadáveres. O verdadeiro Criador jamais iria passar entre aqueles cadáveres, porque não é para tocar em cadáver, é abominação. O verdadeiro Criador jamais ia passar ali. Quem passou ali foi esse cara aqui, o Deus de Abraão, que passou, enquanto Abraão estava dormindo, estava escurinho já, ele passou ali pelo meio, lambendo sangue, rastejando ali, lambendo sangue daqueles animais. Por quê? Porque esse cara aqui não tem corpo, meu amigo, minha amiga, ele não tem corpo. Ele precisa de um corpo para agir, ele precisa tomar o corpo de alguém. Ele não tem sangue, ele se alimenta do sangue, ele se alimenta do cheiro do sangue, ele se alimenta da tua oração, ele se alimenta do teu louvor, ele se alimenta das tuas palavras, dos teus pedidos, ele se alimenta. Ele se alimenta das palavras que você fala, dos elogios que você dá a ele, pensando que você está fazendo para o Pai. O Pai nunca vai te ouvir, meu amigo e amiga, enquanto você for marcado pela mentira. Quando você for selado pela verdade, o Pai vai começar
a revelar os seus planos, a sua verdade para você. Então aqui Abraão dormiu, e enquanto ele estava dormindo, o seu Deus passou e lambeu o sangue, tudo aquelas coisas que estavam ali entre os cadáveres, ardente que passou entre aqueles cadáveres. No mesmo dia, seu Deus fez uma aliança com Abraão, mas essa aliança vamos falar no próximo vídeo. Aqui já é um pouquinho mais, o nível já começa a subir. Aqui Abraão já foi iniciado no sacrifício de sangue, derramar sangue para o seu Deus. Ele já foi orientado a fazer os altares. Agora ele já começa a fazer o sanguinho, derramar o sangue ali dos bichinhos. E agora, no próximo vídeo, ele vai começar a cortar o seu próprio corpo. Então bora lá? Vamos assistir comigo? Se inscreva, deixa o seu like.